Boa tarde, estamos começando mais uma ação e reação pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande de estar aqui nessa terça-feira, hoje dia 10 de abril de 2012, o programa Ação e Reação ao vivo, você podendo participar através dos nossos telefones, o 3224-7017, 3224-7017, ou através do 3224-2994, 3224-2994, você pode fazer aí a sua pergunta para os nossos convidados de hoje. Quero mandar um abraço especial e um beijo carinhoso para minha mãe, Dona Olga, que completa 65 anos hoje. Prazer muito grande de tudo aquilo que a gente conquistou. Devemos à senhora, tanto eu como meu irmão, Demóstenes, junto com seus netos, com o Matheus, com a Alice, com a Ana Júlia, com o Gabriel. A gente tem um carinho muito grande pela senhora e dá essa condição que a senhora sempre formou a nós. Tanto a mim como o meu irmão hoje no Rio de Janeiro, mas a gente fica muito contente de tê-la no nosso convívio. Então, um beijo para a senhora, obrigado aí por ter dado e dá essa condição, nos ensina todo dia, sempre um aprendizado. Então, um beijo carinhoso nesse aniversário, nesse 10 de abril. Olha, com muita satisfação e com muita alegria também, que a gente recebe hoje aqui para um bate-papo o Dr. José Carlos Clemente, da Multimage, que vão falar sobre assuntos ligados à saúde, que a saúde hoje é o principal ponto de todo ser humano, tudo depende da saúde, até a educação. Você tendo saúde, você consegue viver bem a vida. Doutor Clemente, obrigado pela oportunidade, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Flávio, Marco aqui, prazer estar com vocês. Muito bem. Também conosco, com grande satisfação, que nós temos o prazer de receber aqui o doutor Marco Antônio Melhado Garcia, advogado especialista em seguros. Eu vou chamá-lo de Melhado, porque é o meu padrinho no Rotary, temos uma amizade já de muitos anos. Melhado, obrigado pela oportunidade, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Flávio, meu afilhado em Rotary, parabéns à sua mãe pelo aniversário, eu tenho o prazer de conhecê-la. Doutor Clemente, é um prazer estar dividindo com você essa pauta de hoje. Muito bem. Ô, Melhado, eu queria começar sobre uma questão muito importante, até para o telespectador, porque ele vê muita informação técnica, às vezes, que a imprensa acaba passando, mas ele não entende, na sua prática, o que pode acontecer de bom e de ruim para aquele usuário do plano de saúde, para aquele que utiliza o sistema de saúde. Um dos pontos que está se discutindo é a questão da implantação da margem de solvência das operadoras, onde se busca mudar os critérios de avaliação para plano de saúde e pode ocorrer a centralização e a monopolização de grandes operadoras. A gente tem sentido muito essa movimentação. E às vezes o telespectador, o nosso público que está nos assistindo, tem dúvida do por que acontece, por que teve a fusão, é melhor, é pior. Você estava dando um dado muito interessante, que 10% das operadoras hoje no país tem o seu patrimônio líquido negativo. São 89 das 881. Queria que você falasse sobre isso, para poder tranquilizar ou para poder deixar apreensivo o nosso público. Ok, Flávio. É um dado bastante importante e preocupante. Agora, eu só queria voltar, aproveitar o gancho seu sobre a questão das agências nacionais e a Agência Nacional de Saúde e as agências de uma maneira geral, que é um modelo buscado do exterior, onde a população teria uma gerência maior sobre os atos do governo. Perfeito. E realmente o nosso público, a nossa população não aprendeu a utilizar dessa ferramenta. Se você entrar no site hoje da ANS, que é www.ans.gov.br, aliás, .gov.br, você vai verificar num canto onde tem lá câmeras técnicas. Uhum. E por câmera técnica e por força de lei, toda a câmera técnica que a agência solta, ou qualquer modificação que ela vai fazer ou realizar lá na frente, ela é obrigada a consultar o público. Então, nessa Câmara Técnica existe uma participação pública, se o público acha que está indo no caminho correto, se não está e como está. Então, hoje, nós temos lá, nessas câmeras técnicas em estudo, 4 situações. Até eu acabei vendo mais uma agora. Uhum. Você tem um novo rol de procedimento, que está em discussão, inclusive com a inclusão da parte de medicamentos. Você tem a margem de solvência, que hoje está em discussão, que você levantou. Você tem reajuste de pequena e microempresa, que a agência passa a determinar. E tem uma situação que atinge a gente diretamente, principalmente Santos, que você tem a modificação dos reajustes para aposentados e demitidos, que é o artigo 30 e 31 da Lei 9656. Então você tem hoje 4 discussões dentro do site da ANS que é pouco procurado, é pouco discutido e a nossa sociedade não participa dessa situação e aí o tempo decorre e vem a modificação sem que nós tenhamos dado a nossa opinião. Com relação à margem de solvência, é um estudo da própria ANS apresentado e na próxima reunião, que é 15 de maio, será discutido novamente. Hoje você tem uma modificação, toda operadora tem que fazer uma reserva técnica de valores gastos
dentro de hospitais ou dentro do serviço assistencial propriamente dito, que chama PEONA, que é um termo técnico deles, ele faz toda a reserva para esses gastos. Existe uma modificação nessa parte contábil que será feita, e dentro dessa situação você tem hoje praticamente das 800 e poucas operadoras, 120 operadoras ainda não estão enquadradas. Das 120 operadoras, você tem 89 operadoras com patrimônio líquido negativo. Isso não significa que a operadora vá entrar em liquidação extrajudicial ou, num termo mais comum, quebrar, né? Não é Sim. isso. Na verdade, acende-se uma luz que há necessidade de que a ANS passe a ter uma fiscalização maior sobre essas operadoras, porque nós estamos falando de 6 milhões e poucas mil vidas dentro dessas 120 operadoras. Do montante aí de 48 milhões de vidas, 6 milhões estão dentro dessas operadoras. Então, assim, todas as operadoras têm reserva técnica hoje, a ANS está bem resguardada disso, mas existe um transtorno, muitas vezes, da mudança de operadora, até porque muda o médico, existe aquela confiança paciente-médico, existe essa modificação caso ocorra algo pior. Mas não é assim alarmante, mas está lá e a ANS está de olho nessa situação. Doutor Clemente, pela sua experiência e obviamente com os pacientes, eles trocam essa informação, eles ficam apreensivos, porque o médico, para nós, eu pelo menos tenho essa leitura, o médico é aquela pessoa que aquilo que ele fala, o paciente acaba normalmente acatando em 100%. Ele ouve o pai, ouve a mãe, mas ele ouve o médico também, porque o médico é que dá o norte para ele em termos de vida, de saúde. Os pacientes comentam com relação a isso, a essa preocupação, mudança de operadora, agora é uma operadora X, agora você vai poder ter acesso ou não vai ter acesso. Como é que é essa preocupação do paciente, do público que normalmente sempre o senhor acaba atendendo, doutor Clemente? É interessante. O Marco falou algumas coisas que realmente são reais e o paciente percebe. Eu não diria que ele hoje ele é 100% médico, mas ele ainda respeita bastante a opinião do médico. Né? No passado era 100% que o médico falava. Hoje ele até te questiona. Mas eu acho... Questiona por causa do Dr. Google ou não? Ou não tem nada a ver? Também. Mas com relação à operadora, por exemplo, eu acho que talvez ele não vá lá no site da ANS, por exemplo, Sim. por falta de informação. Talvez até gostaria, mas não vai por falta de informação. Se ele tivesse uma informação, uma divulgação maior, talvez ele fosse lá e participasse realmente dessa câmara que o Marco falou. Então, eu julgo que é importante, sim. Mas eu acho que a ANS também pisou no tomate aí em algumas situações, porque ela pegou a operadora que quebrou e entregou para outra que estava para quebrar, ou quase quebrando, ou com infraestrutura ruim, ou não vamos dizer, enquadrada nesses parâmetros que você falou aí. Ou seja, de ter uma reserva técnica e tal. E assim foram várias operadoras. Aí uma operadora ruim quebra, a outra assume, daí a pouquinho ela vai para quebrar, vem uma terceira e pega essa outra também. Mas isso acaba deixando o paciente muito angustiado, totalmente perdido, e realmente é um estresse muito grande. Eu acho que existem outros problemas linkados com o convênio, que é a pressão, no sentido de fazer um reajuste maior, mas ele nunca repassa nem parte disso para o médico, pelo contrário. Ele, em geral, ele não quer reajustar ou até quer reduzir os valores. Isso cria um outro problema, porque vários médicos acabam se desfiliando dessa operadora, em prejuízo ao paciente que já começou a fazer um tratamento. Tem um plano e parte do princípio que vai ser atendido por aquele médico que até então é credenciado e acaba se descredenciando. Então, eu acho que assim, essa observação do Marco é muito importante. Quer dizer, embora o número não seja alto, mas é importante sim. São, vamos dizer, um pouco mais, talvez 10% aí das operadoras com essas dificuldades, mas eu acho que a ANS tem que cair em cima sim, mas tem que deixar de privilegiar alguns grandes grupos. E eu também não vejo muito com bons olhos, não, essa fusão seguida. Né? Você pega hoje grandes operadoras porque elas ditam regras depois, tanto em relação ao médico, como em relação ao próprio paciente. Existe uma dificuldade maior para ele trabalhar isso. Entendi. Né? Ele não tem esse contato com uma grande operadora. Eu não vou citar nome aqui, mas a gente vivencia isso
todos os dias. Diariamente, né? Diariamente. Inclusive nós já trabalhamos juntos, eu e o Marco já trabalhamos muito próximo, e a gente sente essa dificuldade, tanto do lado do médico, quanto do lado do paciente, que eu acho que é super importante. Ô Milhado, a gente estava falando da questão da fusão, mas a fusão hoje ela é um processo natural em todos os segmentos. Hoje, por onde você identifica, você acaba identificando que aquele que tem o maior poder econômico acaba, de repente, adquirindo um concorrente menor, mas que tenha a possibilidade de agregar. Isso a gente vê em bancos e vê em vários segmentos. Agora, uma coisa que eu queria que você falasse, que é a questão do perfil de risco, que aí diz o seguinte: o mesmo reajuste utilizado para pessoas físicas deverá ser utilizado para pessoas jurídicas diante de um próximo de 30 a 50 vidas. Isso irá prejudicar os operadores de saúde? O que acontece é o seguinte, até falar um pouco sobre a fusão, né? Voltando um pouquinho. Não é que a ANS entrega ou passa uma operadora para uma operadora que esteja em dificuldade. E aí até usando como se fosse, né, a questão médica. Imagina o senhor está pesando 60 quilos hoje e aí passa a pesar 120 na segunda-feira. Você perde todas as suas roupas, perde tudo. O que acontece muitas vezes, e aí há uma pouca avaliação da ANS, aí eu concordo com o senhor, a gente tem que criticar isso realmente, é pegar uma operadora que tem 100 mil vidas e de repente passar para ela fazer uma gestão de 200 mil vidas. Ela não tem capacidade técnica para isso, falta gente, falta tudo, e aí ela realmente vai para o buraco como a anterior foi, né? Quer dizer, e o que acaba levando, então, a essa questão da fusão. Na questão da fusão, a ANS está preocupada, e hoje houve uma reunião na própria ANS, eles estão começando a discutir a hierarquização, ou seja, quanto pagar para o médico. Isso é uma maneira que vai ter de que caso ocorra fusões e mais fusões e de repente nós tenhamos aí 5 ou 6 operadoras só no mercado, sei lá, 10 ou 15, que ela tenha um controle de quanto o usuário vai estar recebendo de reajuste, quais são as coberturas que o usuário tem e o quanto vai estar pagando para o médico. Essa modificação já é uma medida da ANS de tentar... Porque o que as operadoras, numa grande maioria, fizeram? Elas não queriam vender para a pessoa física, porque a pessoa física ele tem todos os controles do PROCON, tem todos os controles referentes a reajustes. Os reajustes são estipulados, são dados em maio, 6,50, 6,20, e eles começaram a vender o quê? PME. Então acabou que tem lá uma loja com CNPJ, ele vai lá, ele, a esposa e um filho, e ele contrata a PME, que seria a pessoa jurídica. É uma maneira de burlar o antigo plano familiar, ele passa a ter Nesse plano empresarial, o reajuste é dado pela operadora da maneira que ela quer, é feito o cancelamento unilateral da maneira que ela acha e não vende no pessoa física. Mediante a isso, o que eles estão querendo fazer? Para que a operadora não faça um reajuste lá na loja Dona Maria ME de 120% e na loja lá do Flávio Santana faça um reajuste de 15%, ela vai ter que juntar todos os PMEs que ela tem dentro da carteira dela, ou seja, e fazer um reajuste único para todo mundo. Ou seja, ela vai ter que analisar o risco, o pool de risco que ela tem dentro de uma operadora, dentro daquela operadora em X, e aplicar um único reajuste. Então, assim, se o reajuste do pessoa jurídica foi 6 e ela tem uma sinistralidade no PME, numa maneira geral, PME é pequeno microempresa, que são até 30 vidas, que ela consiga dar um reajuste de 10, não interessa se uma ela tem que dar 120 e a outra 0, ela vai ter que dar a média. Vai dar a média. Eu acho que isso é uma forma de ter o controle. E essa questão de bular, de encontrar uma fórmula para poder atender a pessoa física, quando você exemplificou a questão da pequena e média empresa, eu acho que isso acaba tendo um senso de justiça melhor, para não ter essa diferença de aumento de índice. Num você aplica 10, no outro você aplica 30, você acha que a média acaba sendo prudente nesse caso? Assim, a média, para quem trabalha com estatística, a média nunca ela é boa, né? Porque você coloca uma pessoa no micro-ondas e o pé no forno,